Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você. Isso é para os pais, que ainda é da pior maneira possível. Você pinça aqueles que fazem um momento da notícia decente. A maioria dá a notícia ainda na sala do parto. Depois a mãe vai para a sala de recuperação e fica sozinha mastigando aquilo. Ou então conta para o pai, pede para o pai contar para a mãe. Então, a dinâmica de como isso acontece ainda é uma dinâmica complicada, né? E é por isso Falta preparo, né? Desses profissionais, né? De falta base. preparo desses profissionais de base. E quando você conversa, os médicos tiveram, assim, meia hora de aula sobre síndrome de Down dentro daqueles 5, 6 anos de medicina, né? E eles não estão preparados para lidar com o inesperado. Então, a gente como sociedade tem um modelo de saúde, eu tenho um modelo de corpo, tenho um modelo que todo mundo quer seguir, e quando esse modelo quebra, ninguém sabe como se comportar em relação a isso, né? E é o que acontece com a equipe médica. Então, quando nasce um bebê com deficiência, para eles é como se eles tivessem falhado. Às vezes, quando isso é realmente percebido na hora do parto, muitos obstetras pedem desculpa para a mãe porque eles não perceberam isso antes. Como se o fato de ter descoberto isso antes fosse mudar alguma coisa. O quadro. Que a gente sabe que a gente é um país onde não dá para fazer nada em relação a isso. Diferente de países da Europa e do que acontece nos Estados Unidos, né? Então, se a gente for falar eticamente, moralmente, sobre ser brasileiro e saber da deficiência ou não, com exceção do bebê anencéfalo e do bebê que é fruto de um estupro, a gente não pode fazer nada em relação a isso, tá? Então, não tem também, ai, me desculpa, eu não descobri antes. Aí, quando eu falo para você não descobrir antes, as mães que ficaram sabendo na gestação, algumas acham que foi muito bom porque elas se prepararam para o bebê que chegou, e outras acharam péssimo porque elas não aproveitaram a gestação. E as mães que ficam sabendo na hora do parto ficam falando, ai, teria sido melhor se eu tivesse sabido antes. Mas elas, se forem conversar com a mãe que soube antes, dependendo da mãe, a mãe vai falar a pior coisa que você poderia ter feito. É uma questão muito íntima, como é que você vai reagir em relação à notícia da deficiência do seu filho. É muito única, né? Cada um é um. Cada um é um. Já começa aí, né? Já começa aí, né? Cada um tem as suas experiências prévias em relação à deficiência ou não, aquilo que ouviu em casa, aquilo que ouviu dos seus pais. Então, são aquilo que você falou, são os pré-conceitos que a gente precisa trabalhar. E quando a gente recebe um bebê com síndrome de Down, ou quando a família recebe o seu bebezinho com síndrome de Down, e eles perguntam, ou na verdade eles afirmam, né? Meu maior medo é o que o mundo vai fazer em relação a eles. Eles estão refletindo no mundo seus próprios preconceitos. Então, a primeira pessoa que tem que ser trabalhada em relação à deficiência são os próprios pais. E é por isso que a gente fala que a inclusão começa no leito da maternidade. É verdade. No leito da maternidade, né? E o nosso trabalho de acolhimento, ele nasceu para a gente mudar esse momento do nascer para poder reescrever histórias. Então, quando o nenê nasce no coração de seus pais, a gente vai ter uma criança que é bem acolhida, uma criança que é preparada para a vida, preparada para a autonomia, que não vai ser super protegida por conta da culpa materna. Então, a gente vai ter um outro desenvolvimento, um outro desenlace de vida.